A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Deus vos abençoe no precioso nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, os tempos mudam, as estações mudam, mas Deus não muda. Mas nós sofremos mudança. Estamos sujeitos a sofrerem mudança, transformação, para melhor ou para pior. E há situações que te levam você a sofrer uma mudança. O mesmo Espírito de Deus que te dirige, ele leva você, muitas das vezes, a mudar, a recomeçar, a repensar diante de acontecimentos. Aquilo marca a tua vida. Agora, irmãos, aqui no capítulo 4, versículo 12 de São Mateus, diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Preciosos irmãos, a morte de João Batista, ou a prisão de João Batista, levou Jesus a mudar, inclusive a mudar de lugar, aonde ele estava, e aquilo tinha um objetivo, aquilo tinha um motivo, uma razão diante de Deus. Exatamente isso. Tinha que se cumprir a escritura de Isaías. Exatamente. E quando Jesus se achou naquele lugar que ele deveria estar, desde então, ele começou a pregar. Agora, o irmão Brana, aqui na mensagem desde então, são duas mensagens. Uma é desde então, pregada em 1960, e a outra é desde então, pregada em 1959. Ele diz aqui que há coisas que acontecem que desde então alguma coisa mudou.
Isso mesmo. Há coisas que acontecem na vida do ser humano e do cristão que desde daquele acontecimento, aquilo o leva a sofrer uma mudança, obrigatoriamente. Você não muda a sua fé, aquilo que Deus fez, mas às vezes há coisas que te levam você a ficar marcado e nunca mais volta a ser o mesmo que era. Talvez você não expresse isso para esse ou para aquele, mas veja lá, há acontecimentos na vida. O irmão Brana fala daquele homem bêbado, que o irmão Brana esteve conversando com ele, e depois de conversar com ele, o irmão Brana viu que estava diante de um homem, eu não sei se ele era dono ou era gerente de um grande banco. O irmão Brana o viu naquele estado de bebedeira, triste, arrasado, e começou a conversar com ele. Ele disse que um dia chegou em casa e lá estava uma carta de sua amada esposa, que tinha ido embora com outro homem. Olha, irmãos, e aquele homem disse, olha, naquele momento, o que me restou era pegar uma arma e estourar os miolos, de tão grande que era o desespero. E para não fazer isso, desde então, ele começou a se embebedar. Olha, você vê o que é um acontecimento negativo, o qual todos nós estamos sujeitos. Ninguém se vanglorie pensando que está livre de passar por certas frustrações e, por que não dizer, certas situações de desespero. E onde aquele homem encontrou refúgio, tentando esconder o seu desespero, foi na bebida alcoólica. Desde então, ele se tornou um ébrio. Mas depois daquele acontecimento. Preciosos irmãos, quantos jovens também, obediente a Deus, firme, muitas das vezes, dentro da igreja, em companheirismo, mas bastou uma saída com alguém que o levou a participar de uma orgia ou de um desses bailes funk e aí por diante, seja lá como for, como eles chamam, e nunca mais pôde voltar a ser o mesmo. Quantas moças puras, inocentes, bastou uma saída e desde então voltou marcada e nunca mais pôde ser a mesma. E assim por diante. Quantos
Irmão Branham conta daquele homem que vivia mentindo. Tudo para ele era contar uma mentira. Não havia o que não falasse, que ele não colocasse ali uma mentira. E o irmão Branham conversando com ele, falando com ele, por que ele fazia aquilo? E ele disse que um dia, ainda jovem, ele participou, ou bebeu uma certa droga. O Branham descreve ali o que era. E a sua mãe chegou até ele e viu que a sua boca estava cheirando café. E ela disse: você colocou café, né, torrado na boca para ver se tira o hálito, o cheiro daquela droga que ele tinha tomado. E ele disse: não, eu não fiz isso. E disse que no momento ele pensou com ele: eu deveria falar a verdade. Mas não falou. Ele teimou resistindo, que não tinha feito. Desde então, ele pegou um espírito de mentira, de mentiras, que tudo que ia falar tinha uma mentira no meio. Olha, irmãos, basta uma coisa. Você conta uma meia mentira, que não existe meia, né? Continua sendo mentira por inteiro. E depois, logo em seguida, vem a segunda. E vem a terceira. E ali se aloja um espírito de mentira. O profeta conta de quando ele estava passando por aquela por aquela aflição, tribulação. E ele então, o advogado ligou para ver se ele estava em casa. Ele correu para trás da casa e disse para sua esposa dizer que ele não estava. E depois ele voltou, como se nada tivesse acontecido. E a sua esposa disse: Billy, você acha que fizemos certo? Foi feito, que você fez certo? Ele disse: olha, eu não estava aqui. Estava lá atrás da casa, não estava aqui dentro da casa. Ele disse: mas você estava, você correu para lá. Você sabe, irmãos, é aquela velha história, né? Alguém liga, diga que eu não estou. É uma mentira. E de trás dessa vem outra. Logo o telefone tocou, o pequeno José disse: papai, quer que eu diga que o senhor não está? Mas o que o Espírito de Deus fez para corrigir aquilo? Quando ele foi orar por aquela criança que estava enferma, o Espírito de Deus veio no seu coração e o acusou, dizendo que ele tinha que acertar aquilo primeiro. Olha, você vê a gravidade das coisas, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Aquela criança enferma sendo impedida de curar por causa de uma mentirinha branca. Sendo impedida de ser abençoada. E o irmão Branham voltou, pegou o telefone, ligou
para o advogado dizendo: olha, quando o senhor ligou, eu estava aqui e eu menti para o senhor. Mas eu quero te pedir perdão por isso, retirar. O advogado disse: pô, eu já tinha confiança no senhor, agora eu tenho muito mais confiança. Então ele pôde orar pela criança. Ô irmãos, você já viu aquela grande frase: o errar é humano, mas o acertar também é humano. O cair é de Deus, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quando esse homem, essa mulher, quer ser levantada. Agora, irmãos, você sabe o que faz da Bíblia o livro de Deus? Você sabe por quê? Porque a Bíblia não esconde a fraqueza dos servos do Senhor. Não, ela relata. A Bíblia relata a falha de Abraão. Ele mentiu. A Bíblia relata a falha de Davi. Ele adulterou e foi cúmplice de um homicídio. Ele mandou matar Urias. Em resumo da palavra, foi isso. E é isso que faz nos entender e crer cada dia mais que essa palavra é o livro de Deus, porque ela relata as fraquezas dos filhos de Deus. Agora, você precisa entender, ela também mostra o Redentor, ela mostra os filhos de Deus se arrependendo. Ah, mas aconteceu que um homem morreu, outro morreu lá, não interessa. Mas eles se arrependeram. E Deus aceitou o arrependimento deles. Olha que tristeza, né, irmãos? Judas errou uma vez só que nunca se arrependeu. E quando quis se arrepender, não encontrou mais lugar para o arrependimento. Dá uma observada em Esaú. É muito interessante isso aqui. A mensagem de Deus, ela é rica. Dá uma observada em Esaú. Esaú, a Bíblia diz que ele buscou lugar, tentou reaver a primogenitura, ainda que buscasse com lágrima, mas ele não encontrou lugar para arrependimento. Judas da mesma maneira. Agora dá uma observada em Jacó. Jacó falhou aqui, falhou ali, mas um dia ele teve um encontro com o seu Deus. E desde então Jacó sofreu uma mudança de tão grande que mudou até o seu nome. De Jacó passou a ser chamado Israel. Olha, nós temos uma mensagem pregada faz tempo, uma citação. Eu não sei se isso veio do próprio pastor Joaquim Gonçalves, nosso saudoso ancião, ou se ele pegou da mensagem. Eu imagino que ele deve ter pegado da mensagem, isso aí. Ele disse que quando na eternidade chegar no grande juízo e o diabo começar com esse fez isso, aquele fez isso. Vamos dizer assim, o Joaquim fez isso, vamos pegar. Aí Deus olha lá e fala: mas aqui não tem nenhum Joaquim. Aqui não tem nenhum Zé Carlos. Mas como não tem? Não, aqui ele recebeu um novo nome, que só quem recebe conhece. Oh, glória! Pensa nisso um pouquinho. Mas, irmãos, todos eles tiveram suas falhas humanas e sofreram por causa disso. Mas, desde então, do seu arrependimento, do seu acerto, desde então, sofreram uma mudança.
e para melhor. Agora, para Esaú, para Judas Iscariote, para Abirão, vamos pegar aí, né? O Alexandre Latueiro, não teve arrependimento, não teve mais acerto. Mas, pastor, que injustiça, né? Falou, não, isso é assunto de Deus. Mas teve acerto para Maria Madalena, teve acerto para Zaqueu, teve acerto para Pedro. Depois de ter negado Jesus, e o galo ter cantado 3 vezes, ele lembrou que Jesus tinha falado aquilo. Mais tarde, Jesus foi ao encontro dele, teve acerto para ele. E lá no Pentecostes, ele foi revestido do poder de Deus e pôde clamar para mais de 3.000 pessoas: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. Você sabe o que é isso, irmão? A eleição divina, a semente divina. A própria Bíblia diz que Pedro chega em volta daquela fogueira, dizendo: eu nunca conheci esse homem, e disse que começou a blasfemar. Agora pense um pouquinho nisso. Isso não surpreendeu a Deus. Jesus sabia que ele ia falhar. É tanto que Jesus disse: o diabo pediu para vos cirandar essa noite, e eu intercedi por vós. E esta noite todos vós se escandalizarão em mim. E aconteceu. Mas, quando o Espírito Santo desceu, selou eles, desde então, nunca mais você viu eles tropeçando aqui e acolá, tateando para a esquerda, para a direita, sem rumo. Não. Pense um pouquinho nisso. Pedro agora não era mais aquele medroso, não, que se acovardou diante de uma porteira, não, de forma alguma. Agora estava na prisão lá dentro, com as algemas na mão, dormindo em paz, e no outro dia ele ia ser degolado. Mas agora diferente. Desde então ele foi mudado. Ele foi, o Espírito de Cristo entrou nele agora. Seu Redentor estava nele. Ele não estava mais tateando para lá, para cá, correndo para cima, para baixo, buscando movimento aqui e ali, procurando saber o que esse dizia, o que o outro dizia. Deus já tinha mudado, ele não estava mais em rodas de escarnecedores. O problema das vezes é que as pessoas se assentam em rodas de murmuradores, de difamadores. Mas agora não. Agora até estava solito. Vamos dizer assim, como diz o pessoal do sul, né? Bem lá do fundão. Agora ele estava solito, na prisão. Mas não estava sozinho. Cristo estava lá. Olha, desde então, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, desde então houve uma mudança. Oh, que coisa! Vá pensando nisto. Quando Jesus entrou, teve um contato com aquela mulher que tinha problema. Isso mesmo. Tinha aquela hemorragia. Desde então as coisas mudaram. Que coisa boa! Irmão, estou mostrando o lado positivo.
esse irmão que era feliz, que era alegre, essa irmã que era contente, e agora retraído, desde então, alguma coisa aconteceu para levar aquilo. Oh, mas que o Espírito Santo possa te trazer de volta e te abençoar. Fazer com que você possa sentar com a palavra, com a mensagem, levantar o seu altar de oração, tirar esse coração duro de pedra. Sim, mudar o teu linguajar, falar só coisa boa, olhar para o seu irmão e ver Cristo nele. Não aquele que simplesmente você acha que simpatiza com ele, mas olhar para aquele que você acha que é o mais falto, que é o mais errado, e abraçá-lo como seu irmão. Desde então, e assim vai. Tanta coisa que nós poderíamos citar aqui, mas nosso tempo é escasso. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Você que está enfermo, doente, que o Senhor te dê saúde neste momento. No nome de Jesus. Amém.